Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.bancopan.com.br, e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de futuros eventos estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, Sr. Mauro Dutra, CFO e IRO do Banco Pan, e o Sr. Inácio Caminha, Head de Relações com Investidores e Captação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mauro Dutra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Mauro, pode prosseguir. Obrigado, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do Banco Pan para o primeiro trimestre de 2021. Eu vou dar início pelo slide 2. Nós trouxemos aqui para iniciar a apresentação nesse trimestre alguns slides sobre o nosso modelo de negócio. E começando aqui pelo slide 2, uma atualização de como a gente tem enxergado as diferentes linhas de negócio do banco. Então, nós completamos ao longo do primeiro trimestre 1 ano de lançamento da nossa conta digital e ao longo desse período nós conseguimos avançar na nossa visão, de uma forma bem significativa na nossa estratégia, que é ser a plataforma completa para as classes C, D e E. Então, através do uso de tecnologia, temos já conseguido ir bem além do crédito e desenvolver um ecossistema que a gente julga super completo para os nossos clientes, atendendo a todas as suas necessidades de produtos e serviços financeiros. Como vocês podem ver no slide, nós temos enxergado o banco em 2 principais segmentos. O segmento que a gente chama de Consumer Finance e o segmento de Banking. Tá? No Consumer Finance, aí ao lado esquerdo do slide, é basicamente o nosso negócio de crédito. Né? Como todos sabem, a expertise do banco, ferramenta que a gente acha que é super importante para a atração de clientes, engajamento e monetização, no qual a gente inclui o business de consignado, o business de financiamento de veículos, os 2 super importantes para o banco e com longo histórico de atuação, e também adiciona o empréstimo pessoal, o empréstimo com garantia de FGTS e alguns outros produtos de crédito que estão sendo lançados e serão lançados ao longo dos próximos meses. À direita, nós incluímos o segmento de Banking, tá? Que basicamente é o segmento em que a gente se permite ter mais touchpoints, maior relacionamento com o nosso cliente, através de diferentes produtos e serviços. Eu vou comentar brevemente aqui cada um deles. Primeiro, o banco transacional, onde o cliente tem uma conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito, recarga, Pix, transferências, enfim, toda a transacionalidade de forma bem simples e de fácil utilização. Na sequência, o business de seguros, onde além do tradicional seguro prestamista, nós temos avançado para cada vez mais ter um portfólio completo para os clientes, em parceria principalmente com a TU. Em savings, a ideia aqui, além do Poupa-Pan, que é nosso produto de renda fixa, é ter produtos de investimentos bem simples, adequados à realidade do nosso cliente, e vislumbramos aqui uma boa possibilidade de parceria com as ferramentas do BTG, além de features de educação financeira, que atraem e também ajudam bastante o nosso cliente. Dando sequência, talvez a principal novidade aqui do slide é o nosso negócio de adquirência. Nós já estamos fazendo isso organicamente. A nossa maquininha, que nós chamamos de TurboPan, já está em teste com diversos clientes aqui do banco. O objetivo é ser uma solução completa para o microempreendedor, autônomo, o MEI, que já faz parte da nossa base de clientes, demanda esse tipo de produto e cada vez mais vai aparecer aqui entre os clientes que abrem conta com o banco ou que iniciam seu relacionamento com o banco. Por fim, novas iniciativas, né, sempre com a cabeça de oferecer um produto completo, de oferecer algo adequado ao nosso público-alvo, que são as classes CDE. Então, a gente imagina, ao longo dos próximos meses, também ter bastante novidade em relação a isso. Passando para o slide 3, ele ainda é um slide que trata do nosso modelo de negócio e é um ponto bem relevante na nossa visão, que é o ambiente integrado que nós temos criado, que propicia o engajamento. Então,
Para exemplificar, um cliente que abre conta com PAN pode, depois de abrir a conta, consumir produtos de seguros, consumir produtos de poupança, de adquirência, da mesma forma que um cliente que veio ao PAN através de um crédito pode abrir a conta. Então, a inter-relação entre esses produtos e a retroalimentação que eles criam, na nossa visão, é super relevante para que a gente diversifique nossos negócios, consiga atuar através de múltiplos canais, impulsione o engajamento e a monetização dos nossos clientes através de tecnologia e continue crescendo como a gente já tem observado ao longo dos últimos anos. Indo então para o slide 4, a gente traz uma visão aqui de quantidade de clientes do banco, né, mostrando que a nossa estratégia tem sido bem assertiva, como comentei nos slides anteriores. Nós fechamos março de 2021 com mais de 10 milhões de clientes, tá, no total do banco. E aí, como vocês podem observar no gráfico à direita, os chamados banking clients, que são os clientes que têm conta ou cartão conosco, bateram 6 milhões no final do trimestre, um crescimento bem expressivo de 378% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E no gráfico que vocês encontram na parte inferior à esquerda, a gente traz o ritmo de novos banking clients que nós temos observado ao longo dos últimos trimestres, batendo mais de 40 mil novos banking clients por dia útil, agora no primeiro trimestre de 2021. Então, o crescimento da base, na nossa visão, mostra a importância de termos uma experiência simples, de fácil uso ao nosso cliente, com uma oferta relevante e bem adequada de produtos de crédito, e assim a gente imagina, através de cada vez mais ferramentas e mais produtos, ser um banco parceiro dos brasileiros, ser um banco que ajuda o brasileiro a enfrentar e superar os seus desafios. Com isso, a gente pode dar início à parte financeira da apresentação. Eu vou destacar aqui os principais pontos do trimestre e, na sequência, passo a palavra ao Inácio, que vai destrinchar os números. No slide 6, eu vou começar de cima para baixo. A nossa carteira de crédito ultrapassou 30 bilhões de reais no fechamento desse trimestre, que é 4% de aumento em relação ao trimestre passado e 20% de crescimento no ano contra ano. O banco teve um lucro líquido no trimestre de 190 milhões de reais, um crescimento acima de 10%, seja no comparativo do trimestre como no ano contra ano, chegando a um ROI contábil de 14,2% e um ROI ajustado de 20,3%. Aqui no lucro e no retorno sobre capital, eu friso que a gente tem tido investimentos relevantes nas nossas iniciativas digitais que estão sendo 100% despesados, tá? Então não tem qualquer diferimento impactando esses valores. O patrimônio líquido do banco fecha o trimestre em 5,4 bilhões de reais e o nosso nível de Basileia bem confortável, na nossa opinião, em 15,9%. Passo agora para o Inácio, que vai tratar dos números e indicadores operacionais. Bom, então, continuando aqui no slide 7, a gente tem os principais números e indicadores desse trimestre. A gente vê aqui no gráfico superior esquerdo a margem financeira, que totalizou 1,45 bilhão. E aí, a gente tem, então, percentualmente falando, né, 18,6%. Ele tem até uma queda frente ao último trimestre por conta de um volume menor de cessões de carteira, mas a gente segue com uma margem bastante robusta e num patamar em linha com o que a gente observou no primeiro TRI de 20. No gráfico do lado, a gente vê as despesas com provisão e também as receitas com recuperação de crédito. Elas recuaram ali para 314 milhões nas despesas, ficando estáveis na recuperação, e a gente observa, então, que a despesa líquida de provisão representou 3,1% em relação à carteira, recuando aí, então, em relação aos 2 trimestres comparáveis. E aí, essa redução ela reflete, em parte, melhora dos índices de inadimplência ao longo dos últimos trimestres, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, e nos deixa bastante satisfeito na medida em que a gente observa aqui a resiliência do nosso portfólio. Quando a gente vê o gráfico ali inferior esquerdo das despesas, a gente vê que elas totalizaram 871 milhões nesse trimestre. Tem uma forte redução aqui frente aos 991 milhões do TRI passado, e isso muito concentrado pelo menor volume de originação nesse trimestre de consignado e, consequentemente, menores despesas com comissões. Além disso, as despesas administrativas de pessoal ficaram estáveis ali em 450 milhões, e com isso a gente atinge, então, o lucro líquido de 190 milhões no trimestre, um crescimento aí de 11% em relação ao último, apresentando o ROI ajustado
de 20,3%, que é um patamar bastante robusto. Falando desse ROI ajustado, na página seguinte, a gente traz sempre aqui aquelas duas métricas de ajuste, tanto no lucro líquido quanto no equity. No resultado ajustado, a gente exclui o excesso de despesa financeira daqueles CDBs legados pré-fixados, de forma que a gente teria 227 milhões de lucro líquido no trimestre, ao invés dos 190. E aí vale comentar que a gente já observa uma redução desse excesso aqui, uma vez que no final do trimestre passado a gente pagou quase R$1 bilhão desse passivo e vai tornando cada vez menor esse delta em relação ao contábil, né? A gente vai se apropriando desse benefício, rolando esse dinheiro ao mercado. E aí, no segundo ajuste, a gente exclui o excesso de crédito tributário de prejuízo fiscal, também do legado, que não permite alavancar o balanço, e assim a gente compara, então, o lucro líquido ajustado com cerca de 4,5 bilhões de patrimônio ajustado também, saindo de 14,2 de ROI contábil para 20,3 de ROI ajustado. E aí esses são dois ajustes simples de entender e de isolar, que a gente já conversa com o mercado há bastante tempo e transmitem melhor o retorno do banco na margem. Indo para a originação de varejo, né? A gente tem aqui no slide 9 o retrato de como foi esse primeiro TRI. A gente concedeu um total de 4,8 bilhões em novos créditos nesse primeiro trimestre, inferior ao que a gente fez no quarto trimestre, lembrando que o quarto TRI ele foi bastante impactado por aqueles 5% adicionais de margem consignável no produto consignado. A gente já antevia esse tipo de movimento e a gente vê uma melhora já na margem para esse produto especificamente em abril, fazendo volumes bem superiores ao que a gente observou no primeiro trimestre. A parte de veículos, a gente até teve um crescimento atingindo 2,4 bi, né, nos leves. A parte de motos tem um recuo muito por conta da falta de oferta, né, de motos novas no mercado, por conta aí dessa segunda onda, mas a gente segue também num volume bastante importante para a gente e a gente vem ganhando, mantendo as nossas posições de liderança nesse segmento, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E originando esses créditos todos com bastante qualidade, que é o mais importante, né? Falando da carteira, no slide 10, a gente vê os 30,2 bi, avançando 4% em 3 meses e 21% comparando com o primeiro TRI do ano passado. A gente avançou de forma mais relevante em veículos e em cartões e também observa aqui um crescimento já importante da carteira de empréstimo pessoal, que está bastante associado aí à evolução do Consumer Finance, como o Dutra comentou, dentro da nossa estratégia total de banco digital. Então, a gente vê aqui também nesse quadro as carteiras em runoff, reduzindo de forma significativa. E quando a gente vê a representatividade, né, das carteiras, seja de consignado ou carteiras com garantia, que somam 92%, a gente também vê que a carteira renegociada é bem pequena, apenas 0,5% do portfólio, e isso dá bastante conforto para a gente operar, e além desses tipos de produtos, a gente também tem bastante conforto em operar produtos sem garantia, né, como é o caso do cartões, por exemplo, e mesmo a moto, que você pode considerar ou não a garantia. E aí a gente tem aqui a carteira originada, que totalizou 37,3 bilhões no fechamento do trimestre, incluindo a carteira cedida também para os controladores atuais. Indo para o slide 11, a gente tem os dados de inadimplência. Então, a gente observa aqui no gráfico que o 15 a 90, após bater mínimas históricas no último trimestre, subiu ali para 7,8%. Aqui tem um impacto natural de sazonalidade e também mix de carteira, que vem evoluindo. E a gente está bastante confortável com esses níveis de inadimplência, em linha com o que a gente observa no histórico. O over 90, que seguiu recuando aqui para 5%, também mostra níveis bem adequados de comportamento de crédito. E vale frisar, né, a gente teve, depois desse mais de um ano de pandemia, praticamente nenhuma prorrogação, enfim, prorrogações irrelevantes,
na nossa carteira. Então, os nossos números refletem, de fato, os efeitos de crédito na nossa carteira, enfim, todo o resultado do que pode ter acontecido com os nossos clientes, sem nenhum fator de postergação para interferir nesses números. Indo aqui para o slide 12, a gente tem os dados de consignado. A gente segue como um player bem relevante e com foco nos convênios federais. Nesse último trimestre, a gente originou em média 716 milhões por mês, totalizando 1,9 bi em novos créditos, sendo que disso 90% em empréstimos e 10% em cartões. Naturalmente, como eu comentei, essa queda ela já era esperada de volumes, né, do quarto TRI para esse primeiro TRI de 21. A gente já vê uma performance bastante superior em abril, muito por conta do retorno dos 5% de margem consignável. E acho que vale destacar também que a nossa originação ela é sempre focada em margem livre, que vai otimizando o aumento da carteira de crédito, que não é beneficiada pelas operações de financiamento que acabam não gerando esse efeito de agregar novos créditos. E, além disso, a gente vê também na tabela a composição e a concentração, né, em convênios federais, representando 88%, dos quais 70% de INSS. Então, a carteira fechou ali com 14,8 bilhões, sendo 12,7 de empréstimos e 2,1 de cartões. Falando dos financiamentos de veículos, no slide 13, a gente cresceu a carteira, enfim, 11% nesse trimestre, para 12,4 bi, com um nível bem adequado de loan to value e também de prazo das operações e tickets. A gente vê na tabela um volume bem forte de originação e a gente segue com uma posição bem relevante de market share, tanto em leves quanto em motos. Então, 10% ali em leves e 23% em motos. E aí isso comprova que a nossa estratégia de crescimento ela é consistente. As mudanças que a gente fez no ano passado são estruturais em termos de fluxo, então a gente vem mantendo esse tipo de performance e com isso a gente consegue originar com qualidade e também bastante rentabilidade. Indo para o slide 14, né, falando um pouco mais de cartões, a gente traz mais detalhes aqui. A gente acredita que esse é um crédito, que o cartão de crédito é um instrumento bem importante para o engajamento dos clientes. Ele traz features de, por exemplo, controle do fluxo de caixa dos clientes, acaba sendo uma forma de interações recorrentes entre o cliente e o banco de forma quase diária. E, além disso, o cartão, né, como o próprio nome diz, ele dá acesso a crédito para um público que, em geral, não recebe tanta atenção dos bancos em geral. Então, a gente gosta de trabalhar bastante esse business e a gente vê no gráfico superior direito um aumento importante nas emissões de cartões. A gente chegou a 716 mil nesse primeiro TRI, crescendo quase 180% em um ano, e esse crescimento está bastante associado à ampliação de todo o banking que a gente comentou no início do call. Na parte de baixo, a gente vê o volume de transações, que também está numa trajetória de crescimento similar. Essa métrica ela traz uma informação, enfim, de engajamento, né, sobre o nosso cliente, mesmo num trimestre que, historicamente, tem uma redução por questões sazonais, a gente vê uma tendência de crescimento interessante. E aí a gente vê também a carteira, né, no canto inferior direito, com uma evolução forte, apresentando esse crescimento por conta da ampliação não só da base de clientes, mas, enfim, a utilização desses produtos pelos mesmos. No slide 15, a gente traz os dados de seguros. Então, seguros também é um componente importante da nossa estratégia de diversificação, tanto para cross-sell quanto upsell e expansão da nossa plataforma completa de serviços. A gente originou 166 milhões de prêmios nesse primeiro trimestre, comparando com 150 no último e 90 milhões no primeiro TRI de 20. E ao longo de 2020, a gente já viu o lançamento de alguns produtos focados para atender a necessidade dos nossos clientes, por exemplo, o Garantia Mecânica ou o PAN Moto Assistência. E em 2021, a gente vai ver esse portfólio se expandindo ainda mais. Vão ter seguros de vida, por exemplo, seguros de perda de renda,
residencial ou mesmo, enfim, de produtos de valor menor, como celular, por exemplo. E com isso a gente espera oferecer uma rede importante para o nosso cliente, com várias modalidades de seguros, facilitando o planejamento financeiro e também a segurança familiar. Falando um pouco de funding, né, no slide 16, a gente fechou o trimestre com quase 28 bilhões, evoluindo 12% em 12 meses. A gente segue na nossa estratégia de diversificação das linhas de funding, vendo oportunidade dentro do Banking Services também, o que vai trazer uma pulverização para a nossa base com o mercado. E acho que teve um ponto importante, né, para ressaltar a melhora da percepção de risco de crédito no banco, algo que a gente já comentava há alguns trimestres, mas que ficou ainda mais evidente agora. A gente recebeu 2 upgrades pelas agências Fitch e S&P. Então, em fevereiro, a S&P levou o nosso rating em escala local e a Fitch levou os nossos ratings tanto na escala global quanto também na escala local, e ambos os movimentos como consequência de uma análise standalone do Banco Pan, ou seja, excluindo a influência de controladores, por exemplo. E aí, agora no final de abril, depois do anúncio de compra, né, pelo BTG da participação da Caixa Par, a S&P também nos colocou em Credit Watch Positive para aguardar enfim, a conclusão da operação. E acho que um outro ponto que é importante, como vocês podem notar, a gente teve uma redução do DI com a Caixa para 23% do total da base, isso já foi quase 60% há alguns anos, e com o closing da operação com o BTG, o saldo remanescente ele vai ser alongado por um prazo bem confortável, permitindo que a gente continue a nossa trajetória de crescimento. E aí, para finalizar, no slide 17, a gente tem as informações sobre capital. Nosso índice de Basileia encerrou o trimestre estável em 15,9%, integralmente composto por capital principal, mostrando que a gente tem aqui bastante solidez para seguir o nosso crescimento. A gente está focado na ampliação da nossa base de clientes, por meio dessa plataforma completa que a gente explorou aqui ao longo da apresentação, trazendo uma excelente experiência para o cliente, muito pautada em tecnologia e também diversificação de canais. A gente já colheu alguns resultados bem interessantes nesses últimos meses, enfim, trimestres. A gente está bem animado e apenas no começo dessa nossa jornada. Então, com isso, a gente conclui a apresentação e abre espaço para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. A nossa primeira pergunta vem de Gabriel da Nóbrega, do Citi. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. Antes de fazer as minhas perguntas, eu só queria entender um pouco mais esses números do Banco Digital. Pelo que eu entendi, são 10 milhões de clientes totais do banco e 6 milhões são só do Banco Digital. E aí eu queria entender também se esses 41 mil que vocês estão adicionando por dia é só do Banco Digital ou é do banco total também? Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Cadu falando. Esse número de 6 milhões é só do banco digital. 41 mil por dia útil também só do banco digital. Tá? E sempre lembrando que não tem dupla contagem aqui. 10 milhões de CPFs únicos que o banco tem. 6 milhões Banking Clients, tá? E 41 mil novos Banking Clients ao longo do primeiro TRI por dia útil. Tá ótimo. Ficou muito claro, Cadu. Obrigado. E aí, indo para a minha primeira pergunta, dado que vocês estão começando a alavancar cada vez mais o banco digital, vocês também querem desenvolver uma adquirente para continuar ajudando isso, será que vocês poderiam conversar um pouco sobre as últimas parcerias que vocês fizeram, como é que vão funcionar essas parcerias e também qual que deve ser o caminho aqui para frente, como é que vão ser novas parcerias e até possíveis aquisições que vocês vão fazer?
Tá ótimo. Primeiro, assim, essa questão de parceria, né, nós estamos sempre abertos e analisando as oportunidades do mercado nas diversas áreas, sempre levando em consideração o timing e o preço e as oportunidades. A gente anunciamos recentemente uma parceria, já temos uma antiga com a Melius, anunciamos uma recente aqui com a Get Ninja, enfim, sempre abertos a novas oportunidades para poder aumentar o engajamento dos nossos clientes, né? Sempre com foco na classe C, D e E. Abertos sempre a oportunidade, e temos algumas aqui em análise, algumas outras em análise. Entendi. E aí, só para entender um pouco melhor sobre o Get Ninja que vocês fizeram, se eu não me engano, eles já têm 2,1 milhões de prestadores de serviços na plataforma deles, e aí eu queria entender se vocês vão poder oferecer tudo, desde crédito, cartão, e aí possivelmente talvez até processamento, porque vocês vão lançar a sua própria adquirente também. Na verdade, assim, a parceria com a Get Ninja, o desenho, é que nós vamos poder oferecer, né, para a base dos clientes Get Ninja os nossos produtos, né, capturando informações deles, e eles também vão poder oferecer os produtos Get Ninja para a nossa base, que é uma base grande, né, que é uma base que tem bastante autônomo e microempresário, então tem bastante match aqui dos dois lados a nossa parceria com a Get Ninja. Então, dos dois lados, a gente vai poder oferecer, vai poder capturar benefícios. E esse é sempre o objetivo de qualquer parceria que a gente faça, né? Interessante, né? Para a contraparte e para o banco também. Ótimo, ficou muito claro. E aí, a minha última dúvida, eu queria entender como é que está o apetite de crédito para vocês, especialmente agora que vocês estão com o índice de Basileia alto, e vocês também estão conseguindo adicionar bastante clientes, e vocês já tinham dito que querem lançar e desenvolver novos produtos ao longo do ano também. Apetite de crédito, assim, é sempre bom ressaltar que a gente tem aqui aproximadamente 92% da nossa carteira composta por crédito de veículo e consignado, que de certa forma é um crédito colateralizado, tá? E a gente, ao longo do tempo, a gente vai crescer no crédito não colateralizado, né? Basicamente cartões, crédito pessoal e outros produtos, né? Sempre tendo uma grande parte do nosso portfólio de crédito colateralizado. Então, novos clientes, novos produtos para poder atender aí o nosso público-alvo. Olhando para frente, a gente está animado aí com as perspectivas de crédito, né? A recuperação da economia, com uma ampliação da vacinação aqui no Brasil. Então, olhando para frente, os números de crédito, a gente está confortável, e é claro que a gente já passou, né, temos uma experiência razoável já, né, histórica em termos de crédito, né, as crises de 15, 16, o Covid do ano passado. Então, a gente costuma falar aqui no banco que a gente tem, né, conhecimento e know-how para operar crédito, mesmo em cenários turbulentos, como já foi no passado. E para esse ano, a gente vê, né, um cenário retornando ao normal quando comparado com o do ano passado. Tá ótimo, Cadu. Ficou muito claro mesmo. Muito obrigado e parabéns pelos resultados. Obrigado pela pergunta aí, Gabriel. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado e bastante agradecido aí pelo disclosure adicional. Duas perguntas nesse sentido, bem rápidas, tá? Primeiro, a definição do que seriam 10 milhões de clientes, é o cara que está ativo nos últimos 90 dias, 180 dias, se vocês têm algum critério que vocês podem dividir com a gente, tá? Primeiro, aqui. E segundo, se podemos também fazer alguns proxies aqui para a base de cartões. Vocês nos deram o total de emissões de cartões, né, no trimestre. A gente pode fazer uma soma aqui dos últimos tris, assumir alguma ativação. E aí também já linkando a isso, né, 41 mil contas dia, e a gente calculou 11, 12 mil cartões dia. Então,
um terço, um quarto aqui, que não é ruim. Mas se puder explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa dinâmica, seria a primeira parte. Obrigado. Tá bom. Então, primeiro, obrigado pela pergunta, Pedro. Então, respondendo a primeira parte, nosso critério aqui de 10 milhões é um critério de CPF único, cliente total, tá? Isso não significa que ele está ativo. Uma boa parte disso aí é cliente ativo, tá? E a outra parte ainda é de cliente que está em vias de ativação. Então, é cliente total. Como a gente mostrou aqui no slide, a gente tem uma certa métrica de engajamento aqui, que a gente pode ver no slide. Só um minutinho, por favor. Que é o quanto que quanto que tem de transação. No slide 14. Quanto que tem de transação entre cartão de crédito e cartão de débito. Tá? Então, isso é uma métrica de engajamento. Tá? E segunda pergunta sua, de 2 milhões de cartão, base de cartão, base de cartão, a gente tem aproximadamente 2 milhões de cartões de crédito, tá? Não cartão de débito, cartões de crédito emitidos e ativos, Obviamente, além dessas, com a chegada do Banking Clients, tem vários outros clientes, uma quantidade muito grande de clientes que levam um cartão múltiplo no início, sem limite de crédito e apenas podendo utilizar com cartão de débito para que a gente possa conhecer melhor o comportamento dele e, no segundo momento, oferecer o crédito. Então, base de cartão de crédito, 2 milhões e tem basicamente todos os banking clients, todos os nossos banking clients, eles levam um cartão de débito e que, no segundo momento, poderão se transformar também num cartão de crédito. Mais alguma dúvida, Pedro? Foi tudo respondido? O Pedro caiu? Caiu. Então, vamos esperar ele voltar. Enquanto isso, vamos passar para outra e depois depois a gente retoma. A nossa próxima pergunta vem de Luiz Fernando Azevedo, do Banco Safra. Por favor, Luiz Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação a esse forte crescimento da base de clientes digitais. Qual que é a razão que vocês atribuem a essa aceleração? É o maior gasto que vocês estão fazendo em mídias digitais? São as parcerias? Como é que vocês podem dar mais informação sobre esse crescimento? E vocês podem dar alguma informação de como é que está o segundo trimestre, Se está havendo a manutenção dessa métrica de adições por dia útil ou se está tendo algum tipo de aceleração? Essa é a primeira pergunta. Depois eu faço a segunda. Tá bom. Obrigado pela pergunta, Luiz. Com relação ao crescimento, nós lançamos a conta corrente no início do ano passado, Então, basicamente, essa aceleração do primeiro TRI foi o momento que a gente achou que era o ideal para poder escalar de fato o negócio. Então, ficamos aí construindo nos primeiros 9 meses do ano passado, nos primeiros 9 meses de lançamento do produto, e nesse primeiro TRI a gente teve o conforto de poder escalar de maneira substancial. Com relação ao crescimento futuro, a nossa ideia é continuar crescendo a ritmos, trazendo novos clientes do Banking Client, não só de Banking Client, como do banco como um todo, de forma acelerada. Tá? Veja que 41 mil novos clientes de Banking Client no primeiro TRI é um número assim bem relevante. Então, o que a gente espera é ficar em torno disso aqui para os próximos trimestres. Obviamente, a nossa preocupação aqui no banco não é só adquirir clientes, abrir contas, e sim ter engajamento e relacionamento com esses clientes. Essa é grande parte do nosso desafio. É claro que novos clientes virão a passos largos, mas também a gente quer engajar e ter um negócio rentável e sustentável para frente.
Está muito claro. A segunda pergunta que eu tenho é com relação ao mix, né? Você falou que a tendência é essa parte de cartão de crédito crescer dentro da carteira de cliente. Como é que a gente pode olhar o banco para frente, né? Nos próximos trimestres ou até anos, né? Vocês já vinham apresentando um crescimento bom também nas outras linhas, né? De veículos e consignado. Como é que você imagina que vai se desenvolver o mix, né? Tanto na parte de volume, como também como é que vai ficar isso também na parte de qualidade de carteira, né? Porque o cliente de cartão provavelmente vai ter uma fotografia de inadimplência talvez um pouco maior. Não sei se você concorda comigo. Assim, na verdade, assim, hoje 92% é veículo consignado, né? Para frente a gente vê um crescimento principalmente de cartão de crédito e de crédito pessoal, mas ainda com uma parte muito pequena da nossa carteira total. Até porque a gente espera continuar crescendo também em veículos e consignado. Assim, e na verdade, assim, de fato, esses produtos, né, eles têm uma inadimplência maior, né? Mas assim, o mix é algo também, a complementariedade do nosso mix, que hoje é 92% de veículo consignado. O que a gente acha, né, é que aumentar empréstimo pessoal e cartão é algo saudável para o banco para frente, que aumenta o engajamento, né? Obviamente, a gente vai saber dar os preços corretos para esses produtos, né, que têm um diferente tipo de risco, e é dessa maneira que a gente espera ter o mix para frente, ainda com uma concentração muito grande, né, acima de 85%, né, para os próximos períodos, de veículo e de consignado. E, paulatinamente, aos poucos, ir aumentando cartão e empréstimo pessoal. E outros produtos que têm um risco um pouco maior. Tá ótimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfeld, do Itaú BBA. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Vou aproveitar aqui o espaço para fazer uma pergunta também. Acho que é a primeira vez que a gente fala depois da mudança aí na estrutura acionária. Eu queria só saber assim, se a gente deveria esperar algum tipo de sinergia agora junto com o BTG, dado que agora é o único acionista controlador. Aí, no que vocês acharem que for relevante, né? Produtos, tecnologia, pessoas, algo aqui que a gente deveria esperar. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado pela pergunta, Thiago. A gente sempre tivemos sinergia, né, uma proximidade enorme com o BTG. Com a saída da Caixa, o que a gente vai ter mais flexibilidade, né, na tomada de decisão. Agora, sinergia com o BTG, desde sempre, a gente tem procurado aqui ficar bem próximo e aproveitar as oportunidades que possam aparecer. Então, com a saída agora com o movimento da Caixa, o que a gente vai ter, sim, é mais flexibilidade na tomada de decisão. Tá bom. Obrigado, Cadu. Se me permitir também uma segunda pergunta, tem um comentário no release de vocês sobre originação de crédito consignado, falando sobre originação via B2C. Eu queria saber, primeiro, se isso já é relevante aí dentro da originação como um todo, e segundo, o que é especificamente oferecido através do B2C, né? Quer dizer, é só a renovação de empréstimos existentes, ou vocês... Thiago? A linha do Thiago foi desconectada. Mas vamos lá, eu vou responder esse ponto dele. B2C aqui na originação do consignado é aproximadamente 15%, e B2C basicamente são dois canais, né? Um são as nossas lojas, e dois é a autocontratação. E não é só o refinanciamento, também tem a margem livre, né? Então tem novas operações sendo originadas, seja nas nossas lojas ou na autocontratação. Hoje é 15% da originação, mas que a gente espera um crescimento importante aí ao longo dos próximos trimestres. Faz parte da nossa estratégia. Não havendo novas perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Mauro Dutra para as considerações finais. Por favor, Sr. Mauro. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Sempre um prazer poder conversar com vocês.
Do nosso lado, seguimos super confiantes na nossa estratégia, que tem se mostrado bastante assertiva e confiantes no crescimento do banco, seja na ampliação da oferta de produtos e serviços, seja no nosso crescimento de balanço com rentabilidade. Então, até o próximo trimestre. Muito obrigado. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.